everyone, welcome, sejam todos muito bem-vindos e temos aí a nossa review and exercise sobre a aula de Relative Pronouns, essa aula que é um pouquinho complicada, mas assim, são algumas regrinhas para você seguir para poder usar o seu pronome relativo na frase. A gente viu o quê? Começamos a aula falando sobre sujeito ou objeto, para entender a posição de sujeito e de objeto numa frase. E logo em seguida a gente já passou para definir as orações com as clauses, as orações com as relative clauses, agora sim, agora foi. Que são as defining clauses e as non-defining clauses, as orações restritivas e as orações explicativas. E as orações restritivas são aquelas que dão informação sobre o que, quem, qual, que você está falando aí na sua oração. E as explicativas, elas dão uma informação a mais na sua frase. E aí você vai colocar os seus pronomes relativos corretamente de acordo com as defining e non-defining clauses. Vamos relembrar quais são os pronomes relativos? Let's go! Eu quase fui, quase indo. Cheguei aqui. O título da nossa aula é The Train Which Was Already 1 Hour Late. O trem do qual já estava 1 hora atrasado. E aí, como eu falei para vocês, quase que não sai, as relative clauses dão informações adicionais, né? Sobrenome na oração principal. E a gente viu aí essa questão. Como eu falei lá para vocês, o que é sujeito, objeto numa frase, e a gente falou sobre as relative, quase que não está saindo aqui a palavra, as non-defining clauses e as defining clauses, certo? Que são as orações restritivas e as orações explicativas. E aí, o que você tem que entender sobre cada uma delas? O que você tem que entender sobre as defining clauses são elas dão informações importantes e deixam explícitos a quem ou o que elas estão se referindo. Então, temos aqui, todas essas aqui onde você está vendo, elas são defining clauses, que são orações restritivas. Nenhuma dessas aqui, nesse meu exemplo, elas são non-defining clauses, que são as orações explicativas, que são aquelas que você coloca uma vírgula e lá depois tem outra vírgula, porque são uma informação extra, uma informação a mais que você está dando para a sua frase, tá bom? Claro que nessa nossa revisão aqui, bem basiquinha, não vai ter como eu falar sobre todos os pontos que nós falamos nas nossas aulas. Na nossa aula, que foram vários pontos, como, por exemplo, omitir o pronome relativo, como é que a gente faz para omitir, de qual forma que pode omitir ou não. Mas a gente sabe que nas non-defining relative clauses, que são as orações explicativas, a gente nunca vai omitir o pronome relativo. A gente também viu sobre preposições nos pronomes relativos e esses pronomes aqui que nós vimos, que são os 5 que vimos na nossa aula de hoje. Who, que se relaciona com pessoas, o which, que vai se relacionar com coisas, objetos e animais também. That, que é o coringa, que pode se relacionar com pessoas, coisas, objetos e animais. Ele pode substituir o which e o who em várias ocasiões. O whom, que vai dar essa ideia de quem, né? Fora a tradução que eu também não passei para vocês, né? Que vai dar essa ideia de quem, ou seja, ele vai ter uma relação aí com o who, certo? E você também tem o whose, que vai ser essa ideia de posse. Então, sendo aí whose na tradução de cujo, cuja, cujos, cuja, whom na tradução de quem, who, que se relaciona com whom, vai ter a tradução de que, quem, o qual, which, que vai significar que, o qual, o que, e o that, que vai ser o coringa, que vai significar que. E essas frases a gente comentou lá na nossa aula. Como o tempo já acabou, chegou o momento da atividade de sala, momento de você tirar suas questions. And be right back.
I'm back, estou de volta. And let's correct. Let's go. Atividade de sala, momento de você tirar suas questions. Temos aí um texto. Então vamos lá. Murder at the Station. Assassinato na estação é o título, by Lorraine Small. E vamos lá para o texto. Jane, whose parents never mentioned an Uncle Gordon. A Jane, cujos pais nunca mencionou um tio Gordon, ou seja, ela não sabia desse tio Gordon, is suspicious of the box which she gives to her friend Tony. Então, está essa Jane aí, cujos pais nunca mencionaram o tio Gordon, está desconfiado de um box, de uma caixa, do qual ela deu para o amigo dela chamado Tony, her friend Tony. They go to Scotland Yard, eles vão para a Scotland Yard, que é o nome próprio, portanto não vou traduzir. And see Inspector Grooves, e ver o Inspetor Grooves. Então eles foram para esse lugar para ver o Inspetor Grooves, who didn't hear of the Victoria Station murder, que não ouviu falar do assassinato na estação Vitória. Jane gives Inspector Grooves the murdered man's ticket, which she found beside his body. Então a Jane dá ao Inspetor Grooves o ticket do homem assassinado que ela achou ao lado do corpo dele. Then Jane and Tony decide to go to Red Hill. Depois, a Jane e o Tony decidem que esse trecho aí desse livro, né, Murder at the Station, está sendo usado aí o tempo verbal muito do presente. Então, a Jane e o Tony decidem ir para o Red Hill, which was the town that the murdered man came from, do qual era a cidade de que o homem assassinado veio, né? Ele veio lá de Red Hill para ser assassinado aí na estação. Ele não sabia, obviamente. On the train, they meet a man. No trem, eles conhecem um homem, whose face was somehow familiar to Jane, do qual o rosto era de alguma forma familiar para Jane, who says he know her Uncle Gordon, que diz que ele conhece o tio dela, que é o tio Gordon, que foi o tio que foi assassinado, né? Ou não, foi o tio que foi assassinado. Isso mesmo. Então, é porque a Jane nunca ficou sabendo, né, desse tio aqui. Bem aqui no início a gente vê que ela nunca ficou sabendo desse tio chamado Gordon. E ela tá suspeitando de uma caixa que ela deu para amiga dela, Tony. E aí ela viu o Inspetor Grooves, né, que não ouviu falar desse assassinato nessa estação, e ela deu ao Inspetor Grooves, né, o ticket do homem morto que ela achou ao lado do corpo. Então é um trecho de um livro de suspense. Claro que a gente fica muito sem entender o que está acontecendo aqui, porque é somente um trechinho. E aí, somente através desse trecho, eu gostaria que você me dissesse o que é correto afirmar. Então, a gente só vai trabalhar com o que está ali escrito. Então, o Gordon era o tio favorito de Jane. Primeiro que ela nunca nem ouviu falar desse tio. A gente sabe disso por conta disso aqui, ó. Nunca mencionou um tio Gordon. E a gente sabe isso porque, ó, Jane, cujos pais nunca mencionaram um tio Gordon. Tá? Então,
Ela não sabia do tio Gordon. Ela guardou a caixa para si. Não. Ela estava suspeitando, né? Desconfiada da caixa e ela deu para a amiga dela, to her friend, Tony. Então não ficou com ela a caixa. O assassinato ocorreu em um avião. Lá a gente já tem aqui no título que é assassinato na estação. Todos na Scotland Yard, que é esse lugar que ela foi, né? Sabiam do assassinato? Não. O detetive não sabia, né? Tanto é que ela fala aqui, não, ela foi para Red Hill, na verdade, mas essa Scotland Yard, que eles foram para Scotland Yard em si para ver o inspetor Grooves, que ele não tinha ouvido falar do assassinato da Estação Vitória, então nem todo mundo sabia. Se o detetive não sabia, né? Então, ela entregou o bilhete ao inspetor Grooves. Sim, essa é a resposta correta. A gente sabe disso por quê? Porque lá a gente viu Jane gives Inspector Grooves the murdered man's ticket. Ou seja, ela dá o ticket para o inspetor Grooves. Olha só como era... Opa, tô indo para trás. Olha como era frácil. Gente, o que tá acontecendo comigo? Frácil é bom. Bilhete, aí é ticket. A gente consegue fazer essa situação, né, de bilhete, ticket para o português. Então, você viu o ticket aqui, você só ia dar uma olhada aqui, ó, inspetor Grooves, ela deu, Gibbs, ela deu, na verdade, Gibbs é no presente aqui. Aí ela deu esse ticket para o inspetor Grooves, é a resposta correta. E na número 2, continuando com o texto Murder the Station, qual é a alternativa que está incorreta aí? Aquela era correta, na 2 é incorreta. Portanto, 4 certas e 1 errada. Jane nunca tinha ouvido falar em um tio Gordon, correto. Ela estava desconfiada da caixa, correto, lá no início estava dizendo isso. Jane entregou a caixa ao seu amigo Tony. Certo? Eu estava lendo Amiga Tony, porque Tony também existe Tony Braxton, né? Que nunca ouviu falar do Tony Braxton, pelo menos uma cantora famosa lá do passado. Mas eu não sei se há a diferença Tony com I, Tony com Y, enfim. O inspetor Gordon sabia do assassinato? Não, ele não sabia do assassinato. Então, assim, a gente vai marcar como a letra D. Ela foi lá para onde o inspetor Gordon estava e ele não sabia do assassinato. A gente viu sobre isso. Eu não vou voltar lá no texto não por causa do tempo. O homem lhe disse que conhecia o tio Gordon. Isso não foi mencionado em nenhum momento do texto. Então, letra D, resposta correta. Na 3, coloque um pronome relativo adequado em cada espaço ou deixe o espaço em branco sempre que possível. Então temos aí my bike, vírgula, I had left at the gate, had disappeared. Então assim, a minha bicicleta, da qual eu deixei no portão, tinha desaparecido. Alguém pegou, né, a sua bicicleta, obviamente. Aconteceu comigo também meses atrás, gente, foi furtada, mas enfim, minha bicicleta se foi. Mas eu tenho aí um pronome relativo que vai se relacionar com o quê? Com objetos. Porque a gente está falando da minha bicicleta. Da qual o quê? Da qual eu esqueci no portão. Então temos aí um pronome pessoal logo em seguida. Qual é o pronome relativo que você poderia colocar aqui? Aquele que se relaciona com coisas, objetos e animais, que é o which. Eu poderia colocar o that aí? Aí parece ser uma oração o quê? Uma oração non-defining. Nas orações explicativas, você não coloca o that. Não coloca, tá? Então, on my bike which I had left at the gate. The bag in the robbers put the money was found later. Ou seja, a sacola ou a bolsa, e aí você tem um espaço para um pronome relativo, que mais uma vez vai ser which.
the bag in which. Temos uma preposição aqui. Então, você vai ter que colocar aí o pronome relativo which, porque o that não poderia ser colocado. Pelo fato de ter uma preposição aqui, você não poderia colocar o that. Não poderia. Simples assim. Na letra C, você está falando do quê? Do Peter. Peter, alguma coisa, couldn't see the screen. O Peter não conseguia ver a tela. Decided to attend his city. Tá faltando aí um sujeito aqui. Peter, who couldn't see the screen, decided to change the city. Ok, vai assim mesmo. Peter, que não conseguia ver a tela, decidiu mudar de lugar. Por que eu escolhi esse pronome relativo aqui? Porque está se relacionando com pessoas. Peter, que não conseguia ver a tela. Então, para pessoas, somente who, que é o quê? Quem, né? Para pessoas. Muito bem? Então, essa aqui foi fácil, dos pronomes relativos iguais e apenas o who, porque estamos falando de pessoa. Na 4, você ia marcar a palavra mais adequada em cada frase. Igualzinho àquela atividade que a gente terminou a nossa aula, vai ser aqui. Na letra A, did you receive the parcel? Você recebeu a parcela? Então, você tem essas 3 opções. We sent you. Você recebeu a parcela da qual nós enviamos a você? Então, você não está falando de quê? Você não está falando aí de posse, você não está falando de pessoas, você está falando do quê? De coisas. Então, which. Então, parcela é uma coisa, né? Algo. Parcela. Parcela aí das roupas, das coisas. Is this the person? Esta é a pessoa? Você está falando de quê? Você está falando de pessoa, né? Não preciso nem dizer. You asked about. Aquela pessoa da qual você perguntou? Do qual você me perguntou? Então, is this the person who you asked about? Aquela pessoa, né? Esta pessoa da qual você perguntou. Na letra C, that's the girl. Aquela é garota, o quê? Aquela é garota. Pera lá. Tá falando de garota, mas pera lá. Você tá falando do quê? Brother sits next to me at school. Você tá falando aí de posse. Por que de posse? Aquela é garota cujo irmão, né, do qual o irmão sentou perto de mim na escola. No português a gente até se enrola, né, na hora de falar. A gente também não usa muito os pronomes relativos corretamente, não. Vamos falar real, né? Vamos falar numa linguagem informal, também a gente dá umas balançadinhas aí. That's the girl, vai ficar aí o whose, porque você está falando de posse. Você está falando de posse, portanto, that's the girl cujo irmão senta perto de mim na escola. Na letra D, the meal, ou seja, a refeição, alguma coisa que wasn't very tasty, não estava muito deliciosa. Was quite expensive, a pessoa ainda reclamou, ainda estava o quê? Um pouquinho cara aí. Então, como é refeição, você está falando de algo. Então, você vai usar o quê? Which. Não vai ser whose, porque você não está falando de posse, tá? E você também não ia usar o that aqui. Você ia usar o which, porque aí é uma oração explicativa. Você está colocando uma informação a mais e por estar colocando uma informação a mais, tu não ia usar o that, porque o that só se usa em uma oração restritiva e não uma oração explicativa, que é non-defined clause. E por fim, na letra E, we didn't enjoy the play. Nós não curtimos. Opa, what the hell? Como assim? Foi sem querer, gente, aqui. Eu coloquei um negócio aqui. Vamos lá. We didn't enjoy the play. Nós não curtimos a peça. Aí você tem que ter essas 3 opções aqui. We went to see, que nós fomos ver. Não é que nós fomos ver, não. É que nós fomos ver, tá? Aí temos o that, o who e o whose. E qual pronome relativo tu vais escolher aí? Você vai escolher o que tu tem que escolher, que é o that. E por que você escolheu o coringa aí neste caso? O that é o pronome relativo coringa, que tu pode substituir por alguns aí. Porque nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da peça. Nós não estamos falando de posse, nós não estamos falando de pessoa. Então, só sobrou o that.
que nós estamos falando do play. Ai, mas play não é um verbo? Também, mas o play também trabalha como substantivo, e como substantivo ele vai significar peça de teatro, enfim. Então tá tudo respondido, espero que vocês tenham compreendido, acertado, se não acertaram, tudo bem, é um assunto pouquinho difícil, qualquer coisa vocês pesquisem mais. E é isso, see you next class, that's it, see you next class, bye bye.